Tantas coisas que Cristo nos disse, que os profetas falaram, que Deus deixou escrito na sua palavra, mas nós não compreendemos até hoje. E você já se perguntou se muitas dessas profecias estavam literalmente intrínsecas ao final dos tempos e que só poderiam ser compreendidas quando o fim chegasse? É isso que nós vamos comentar hoje e muito mais. Então, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo e crescer o nosso trabalho. Então, se inscreve aqui embaixo, dá o like, compartilha e vamos ao assunto após a vinheta. Nós comentamos em vídeos anteriores que Meca é a cidade sagrada do Islã, mas eles necessitam transformar Jerusalém na sua cidade sagrada. Meca hoje se situa na Arábia Saudita. Ela fica localizada em um deserto, porém é um deserto que é banhado ao redor por um mar. E esse mar é característico, nós vamos ver nas profecias o porquê disso tudo. Jesus foi bem claro quando disse algumas vezes que aparentemente poderia estar falando de forma aleatória, mas não era. Jesus diz em Mateus 24, verso 26, se vos disserdes que o Messias está no deserto, não acrediteis, não vão até lá. Ou seja, ele não falou isso como um exemplo aleatório, mas algo específico, porque Cristo não fala coisas sem valor, coisas sem sentido, coisas sem importância. Se ele falou isso é porque tem algum significado. Então, acreditamos que no deserto vai estar alguém se nomenclaturando de Messias. Então, veja só, nós citamos a Turquia nos vídeos passados. Se você não viu, confere e volta lá, tem uns 4 vídeos, esse é o 5º. Falamos que a Turquia pode ser, segundo as profecias, o berço imperial do anticristo a partir de lá para comandar outras nações. Mas o berço religioso do Islã é na Arábia Saudita, mais especificamente na cidade de Meca, que é um deserto. Aquele lugar é um deserto e é banhado por um mar. E nós vamos ver daqui a pouco as profecias que falam sobre esse deserto e sobre esse mar. Por que muita gente não entende acerca da Kaaba, que é aquela pedra quadrada que nós vimos nos vídeos passados, a qual os islâmicos giram em torno dela e tocam naquela pedra para que sejam perdoados os pecados. Aquela pedra, segundo eles, suga os pecados. Então eu pergunto, você sabia que aquela pedra chamada Yamen Allah significa mão direita de Allah? Então, a marca 666 colocada na mão direita provavelmente está atrelada em duplo sentido também a essa pedra. Veja que as distâncias marítimas, náuticas, entre a Kaaba e o Domo da Rocha, que é o centro de Jerusalém antiga, onde ficava o antigo templo, são exatamente 666 milhas náuticas. Então, confere isso com precisão e você vai ver, porque o local da marca, como sendo a mão direita, dita na escritura, poderia estar se referindo a Yamen Allah, que é justamente a mão direita de Allah, ou seja, a pedra está localizada em Meca. Seria esse alguma espécie de enigma para que descobríssemos no futuro? No livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 19, Moisés já advertia que o povo não deveria fazer imagens de escultura, não deveria fazer alguma adoração pagã, algum ser. E ele cita especificamente aqui no livro que não devemos levantar os olhos para os céus para ver o sol, a lua, as estrelas, a saber, todos os exércitos do céu, como ele cita aqui, e que sejamos seduzidos a inclinar-se, a prostrar-se, a adorar eles. Ou seja, nós não podemos adorar os astros, a lua, o sol, as estrelas, os cometas, os astros, porque eles são apenas criação de Deus.
E o próprio Deus diz que colocou eles para todos, para servir a todos e não o contrário. E isso tem sido um motivo de grande discordância da grande parte da população mundial desde os tempos primitivos. Aqui em Moisés você já observa isso sendo popular, sendo claro. Então, no livro de Atos, capítulo 7, verso 41 e 42, naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou ao culto, preste atenção, ao culto dos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas. Veja que o livro de Atos está citando o povo de Israel, na época dos livros de Moisés, da Torá, adorando os astros do céu, os exércitos do céu, que aqui estão representados pelo sol, a lua e as estrelas. Então eles adoravam, e olha o que Deus diz: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto? Olha só o deserto sendo citado aqui de novo. Pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã? Veja que eles estavam adorando esses deuses pagãos que representavam sol e lua. E nós já mostramos isso no islamismo, que o símbolo deles é uma lua, uma meia-lua, com uma estrela representando o sol, a estrela que caiu na terra. E nós sabemos que a estrela que caiu na terra foi Satanás, citada pelas Escrituras. Então essa adoração ela não vem de hoje, ela vem de muitos milênios atrás. Ela não é pertencente ao islamismo, ela é uma evolução que chegou até lá. E ele vai seguindo, ó. Figuras que fizestes para adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Olha o que é que ele cita aqui. Que adoram os exércitos do céu, que eles adoram no deserto. Chama de Babilônia. Ele dá todos os tópicos aqui, características do reino do anticristo que está se evoluindo e encaminhando para o fim. Agora, algo muito interessante é que ele cita a grande meretriz, a grande prostituta, como sendo Babilônia, aquela que está embriagada do sangue dos santos e dos profetas, e que também os reis da terra se embriagam com o vinho da sua devassidão. E esse vinho muitas vezes é atrelado à riqueza daquele império, entendeu? E qual é a riqueza desse império que nós estamos citando? Onde está localizado Meca? A riqueza é o petróleo. Para você ter uma ideia, só aquele país ali possui 1/5, pelo menos 1/5 das reservas de petróleo do mundo. E nós sabemos que o mundo é dependente desse produto. Se você for à Arábia Saudita, que é o país onde se localiza Meca, você percebe que o próprio nome Arábia, ela significa em hebraico Ered, que significa mistura, povos mistos. E isso está arraigado a um verso do livro de Apocalipse que diz que o anticristo vem de um local onde está um grande mar, que significa povos, tribos, línguas, nações, ou seja, uma mistura. Nós também podemos ver que Meca, o significado da palavra Meca, significa mãe de todos os acampamentos. Então, quando diz de todos os acampamentos, está se referindo aos povos, de tribos, línguas e nações, como refere o livro de Apocalipse. Ela se embriaga com o sangue dos santos em Apocalipse 17, verso 6, porque faz a jihad, que no islamismo se chama a guerra santa, ou seja, a punição daqueles que são infiéis à religião islâmica. E não é má interpretação dos textos. Eu já mostrei trechos do Alcorão que mostram a violência e o determinar de assassinatos. Olhem vídeos atrás e você vai conferir, se eu não me engano, no primeiro para o segundo vídeo. No livro de Isaías, capítulo 21, verso 1, você percebe o seguinte. Olha o que Deus diz: sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra.
veja que ele está se referindo a um ele. Quem é esse ele? Quando ele cita esses nomes referindo-se a um ser maligno, alguém adverso, ele não nomenclatura, geralmente ele está se referindo ao anticristo, que vai vir justamente dessa horrível terra. E se você perceber, quando ele também se refere à meretriz, ele cita alguns dados que hoje nós podemos ter ciência, que no caso, um dos maiores índices de escravidão sexual, de tráfico de pessoas para a escravidão, é justamente na Arábia Saudita. É claro que nesses países árabes não vazam informações tão fáceis e eles são muito bem protegidos. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de deixar passar isso. Nós não podemos dizer que o Papa vai ser um anticristo, porque não faz total sentido. Veja que as terras a qual a Bíblia diz que o anticristo vai governar não tem nada a ver com a Europa, é o Oriente Médio. Também nós não podemos dizer que é o Papa porque ele é apenas um líder religioso. Ele não pode comandar um exército, guerrear. Já o anticristo aparece em toda a Escritura como alguém que conduz tropas, que faz guerras, que faz alianças de paz e quebra pactos. Alguém literalmente à frente de tropas militares. Então não se encaixa nesse perfil. Nós podemos ver alguém que é forjado através de batalhas. É muito interessante a gente pensar alguns pontos que só estão fazendo sentido hoje. Eu vou abrir aqui em uma profecia que fala provavelmente sobre a criação do míssil de guerra. Aqueles mísseis que andam atacando alguns pontos estratégicos rastreados por satélite. Mísseis balísticos. Você está vendo a foto de um aí. E não é mentira, a Bíblia pode sim ter falado alguma coisa a respeito disso, mas ele não vai dizer o nome específico da coisa. O profeta viu esse item e ele não soube nomenclaturar, ele não soube distinguir o que era aquilo. Então ele viu e tentou assemelhar a alguma coisa que parecia com aquilo. Então ele chamou de pergaminho, porque parecia um pergaminho enrolado em um tubo, no livro de Zacarias, capítulo 5, verso 1 em diante. Veja só o que é que ele diz. Tornei a levantar os olhos e vi um rolo voante, ou seja, um pergaminho voante, um rolo de papel, entendeu? Um pergaminho voante. E perguntou-me o anjo, que vês? E eu respondi, vejo um pergaminho que voa, e tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Veja agora. Então me disse, esta é a maldição que sai de toda a face da terra. Ou seja, essa maldição ela é lançada de todas as partes da terra. Os mísseis estão sendo lançados de toda parte da terra. No final do verso 4, ele diz aqui que nela pernoitará e consumirá a madeira e as pedras. Ou seja, essa maldição vai consumir as madeiras, as pedras, ou seja, os prédios, as casas, os edifícios, as estruturas. Essa é uma maldição que vai consumir e está consumindo bastante já nos dias de hoje. Lá no Oriente Médio, você pode ver várias cidades sendo atacadas por países, por grupos terroristas. E isso é apenas o início, é apenas um teste, é apenas um protótipo daquilo que há de vir, porque a situação vai ficar bem pior. Nós também vemos uma coisa muito interessante, que ele cita o petróleo na Bíblia, que o petróleo bruto, nós conhecemos ele como se fosse piche. Então observa só, Isaías 34, verso 8 e 9. Porque será um dia de vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Agora observa, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, ou seja, algo que está presente nas chamas. E a sua terra se tornará em piche ardente.
Piche ardente é quando o petróleo pega fogo, quando o piche pega fogo. Observe essas fotos que você está vendo. Isso aí está localizado justamente nas regiões que mais tem petróleo no mundo, as regiões do Oriente Médio, as regiões desérticas onde estão os árabes, onde está acontecendo isso cada vez mais. Esses poços estão sendo perfurados, destruídos, roubados e muito mais. Vocês observam que no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 11 e 13, nós vamos ter aqui algo surpreendente, porque é justamente aquilo que esses desertos exportam. Fala que essa cidade vai ser destruída e que ela é uma grande mercadora de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, todo tipo de pedras preciosas, bronze, ferro, mármore, móveis, canela, especiarias, incensos, bálsamo, vinho, azeite e muitas outras coisas. Então é uma cidade que vai ser possível ver a sua destruição de longe. Os mercadores que vão estar nos navios vão avistar a fumaça dessa cidade subir. Nós temos visto que, por mais que a Turquia tenha o chamado chifre pequeno da Bíblia, e que a cidade antiga, como Constantinopla, parecia realmente um chifre e foi apelidada de o chifre de ouro. Você pode observar no mapa a semelhança. Ela, localizada na Turquia, que era o antigo Império Otomano, o Império Romano Oriental, né, a qual Roma mudou para lá, foi também a sede de governança dos califas, ou seja, aqueles líderes islâmicos que governavam todas as nações a partir de uma nação só, que é característica do último reino da terra, que será o reino do anticristo. Agora, se você parar para prestar atenção, a cabeça de todo esse império está lá. O Éden, o Jardim do Éden, biblicamente falando, geograficamente falando, se encontra naquela região. Assim como a Arca de Noé recomeçou o mundo de lá, dos montes de Ararat. A destruição vem do norte, segundo as profecias, o extremo norte, que é justamente a região do antigo Império Bizantino. Nós temos que ficar de olho também na questão do falso profeta, porque ele é apontado como aquele que tem 2 chifres igual o de cordeiro. Então, muitos acreditam que esse falso profeta será um judeu, já o anticristo será um islâmico. Então esse falso profeta vai fazer os milagres, convencer os judeus e apontar os judeus para servirem ao árabe, ao Imam Mahdi, o anticristo. E o curioso disso tudo é que o selo dos sultões, os selos do imã, né? Os selos da liderança sagrada do Islã, que um dia virão a ser do anticristo, é chamado o selo Tugrá, que é justamente esse que você está vendo aí. Se você não entende essa simbologia, o próprio islâmico revelou o que significa. Essas letras, você vai encontrar 3 letras Vav, que é em hebraico, e 3 letras em grego, 3 estigmas. Então, você percebe que essas letras, em cada língua que ela é mencionada, ela possui um valor numérico. A primeira letra em hebraico é o Vav. Ela está repetida como essas setas retas que você está vendo, que significa 666. E esses 3 estigmas, que é como se fosse 3 S's gigantes, eles também são em grego, estão representando o número grego 666. Agora, perceba que o bezerro de ouro a qual Israel adorou no Egito, nos desertos, agora perceba que o bezerro de ouro foi adorado pelos judeus no deserto, e não é um deserto muito longe dali. É o deserto bem próximo, que faz divisa com o mesmo mar a qual se encontra a cidade de Meca. Olhe aí nos mapas, como você está vendo. São realmente ligações do califado
São ligações entre o trono de Satanás, a qual Cristo diz no livro de Apocalipse 2,13, que está situado em Pérgamo, que fica na Turquia. Você também percebe a junção disso tudo se tornando uma espécie de governo híbrido, uma mistura, que é justamente o que a Bíblia chama de povos, tribos, línguas e nações, uma mistura. E é como está também descrito no livro de Daniel, a imagem de Nabucodonosor, quando ele vê os pés de barro e de ferro, ou seja, estão misturados, por mais que não se unam, eles estão entrelaçados. Então, pega esse conteúdo, lembra que Jesus disse que não devemos ir a esse deserto se disserem que há o Messias lá, que há o Salvador. Muito em breve vamos fazer um vídeo diferenciando a Bíblia do Alcorão, diferenciando Jesus de Maomé, Deus de Alá, e alguns outros aspectos, e vão mostrar claramente essas diferenças, que nada tem a ver um com o outro. Então hoje nós vamos ficando por aqui, meditem nesses estudos e nos vemos nos próximos vídeos.